tarde, pessoal. Hoje, então, nós vamos rever a atividade da página 6 da apostila de língua portuguesa, que é uma história em quadrinhos. A professora, então, vai conversar um pouquinho sobre o que é uma história em quadrinhos. História em quadrinhos é um gênero textual. O que significa isso? É um tipo de texto. Temos vários tipos de texto, então temos a fábula, temos uma reportagem de jornal, temos uma lista de compras, temos os contos, temos vários tipos de textos. Só que hoje nós vamos falar sobre história em quadrinhos. Elas são organizadas em quadrinhos, como estão aqui, e cada quadrinho vai representar uma cena. Então, nós vamos começar, então, falando sobre a atividade da página 6. A história abaixo é contada em quadrinhos com a ajuda do professor. Numere os quadrinhos indicando a sequência da história e acompanhe a leitura. Então, aqui o primeiro quadrinho nós vamos colocar o número 1, que vai começar assim. A garota do circo. Luca, presente. Lá no quadrinho 2, Marion, presente. Silvio, presente. Suriá, lá no quadrinho 3. Lá no quadrinho 4, os alunos estão todos olhando para uma colega que chegou atrasada lá na sala. A professora chamou o nome dela e ela não havia aparecido. E agora ela apareceu. Desculpa, dona Irma, eu perdi o trapézio da 7. Então, a nossa história em quadrinhos, ela é composta por quantos quadrinhos? Então, vamos contar aqui junto com a professora. 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos. E agora, então, nós vamos responder as perguntas sobre a história em quadrinhos. Com a ajuda do professor, localize e circule o nome de quem escreveu essa história. Aqui abaixo da história, então, está o nome do autor da história, que é o Laerte. Eu vou circular, fazer um círculo em volta desse nome. Depois, assinale X na resposta correta. Então, letra A. Onde essa história acontece? A história acontece no pátio da escola ou na sala de aula? O que vocês acham? Acontece na sala de aula. Então, eu vou marcar um X na resposta correta. Letra B. Quem são os personagens da história? Quem é que está lá na história? Alunos ou a professora e alunos? A professora e os alunos. Então, eu vou fazer um X lá na resposta correta. Agora, eu vou lá para a página 7. O que a professora está fazendo? Eu vou olhar esse desenho aqui da história em quadrinhos, que está bem grande, e vou ver o que ela está fazendo. A leitura de uma história, o que vocês acham? A chamada? A chamada. Então, eu vou marcar, então, a chamada. Letra D. O que os alunos respondem quando a professora faz a chamada? Os alunos respondem presente ou ausente? O aluno vai responder presente, né? Então, eu vou marcar, então, lá do lado da palavrinha presente, vou colocar um X ali. Escreva o nome da personagem principal dessa história. Quem é que vocês acham que é a personagem principal dessa história? É a menina, né? É a Suriá. É a personagem principal dessa história. Atividade 5. No último quadrinho, Suriá diz: desculpa, dona Irma, eu perdi o trapézio da 7. Letra A. Isso significa que ela chegou no horário ou chegou atrasada? Significa, então, que ela chegou atrasada. Então, eu vou marcar lá na resposta, lá, chegou atrasada. Letra B. Se Suriá chegou de trapézio, ela deve viver no circo ou no teatro. Quem é que já foi num circo aqui? E quem é que já foi num teatro? Lá no circo, tem uma parte do espetáculo que tem o trapézio, que pode ter uma menina, um menino, né? Um rapaz, uma moça,
que vai se apresentar lá no alto, lá no trapézio. Então, a Suriá, ela vive no circo. Eu vou marcar no circo, tá bom? Então,